Olá, sejam muito bem-vindos, eu sou o Júlio e este é mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos falar sobre Água Funda, de Ruth Guimarães. Água Funda foi publicado em 1946, quando Ruth Guimarães tinha apenas 26 anos. Esta história é narrada por um narrador anônimo e nós vamos encontrar aqui muitas histórias do povo, com uma linguagem caipira, uma narrativa assim espontânea, recheada de superstições, de crendices. Vamos encontrar um Brasil rural naquela época, lá no começo do século passado. A Ruth Guimarães antecipa o realismo fantástico que nós íamos ver futuramente em Juan Rulfo e Gabriel Garcia Marques. Um livro com muitos elementos folclóricos, uma narrativa bem ao estilo modernista, fragmentada, com muitas pontas soltas, com uma narrativa descontinuada, que o leitor, aos poucos, o leitor vai tomando conhecimento da história e vai juntando, montando aquele quebra-cabeça. Uma narrativa maravilhosa. Na primeira parte do livro, nós temos um personagem central, a Carolina. Na verdade, Sinhá Carolina. A Carolina, uma moça muito bonita, casou-se muito cedo, ela viveu com um marido que a atraía de forma constante, não era fiel à sua esposa. Eles tiveram uma filha, a Gertrudes. Assim como a Carolina casou-se cedo, ela também viuvou cedo. O marido sofreu um acidente andando a cavalo e veio a falecer, deixando a Sinhá Carolina viúva e com a responsabilidade de cuidar dos seus bens, da sua fazenda, dos seus empregados, das suas plantações e da filha. A filha cresceu, se apaixonou pelo filho do capataz. E a Carolina não admitia isso, não admitia que a sua filha dela, uma proprietária rural, fosse se apaixonar justamente pelo filho do capataz. E ela não aprovava esse relacionamento, e por não aprovar e não contentar a filha acaba fugindo com esse filho do capataz, o Inácio, e acabam fugindo e desaparecem da história. O capataz, pai do namorado da filha da Sinhá, ele não fica contente com aquela situação, se sente envergonhado e ele vai até a sua patroa pedir demissão, porque ele não podia ficar trabalhando lá e com aquela vergonha, com aquela situação do seu filho ter fugido com a filha da patroa. E ele pede demissão e a Carolina aceita essa demissão, paga o que deve para ele e ele vai embora da história. A Carolina fica sozinha para administrar, não tem mais aquele capataz que tão bem geria aqueles negócios, todos aqueles empregados, e ela passa a recrutar um novo capataz. E ela passa de um para outro e ninguém dá certo, ninguém tem a competência que tinha o capataz anterior. Até que lá pelas cansadas aparece um jovem que era filho de um outro proprietário rural, que havia se desentendido lá com o seu pai, e vem se oferecer a Carolina para administrar a sua fazenda, para substituir o capataz que havia saído, todos os outros que já haviam saído. Ocorre que ele chega lá e toma conta do negócio, ele começa a produzir, começa a ficar assim, começa a ser autoritário com seus funcionários e a fazenda começa a progredir, começa a dar lucro e tudo. Ocorre que a Carolina ainda era jovem, sozinha, viúva, sem um homem para cuidar dela, para cuidar de tudo. Juntou a fome com a vontade de comer. O tal capataz, o tal jovem, era também um malandro, apesar de ser bem mais jovem que a Carolina, se apaixonam os dois e começam a se relacionar, eles viram um casal. E a Carolina, apaixonada, deixa tudo nas mãos desse capataz safado, entre outras coisas, né? E ele acaba convencendo ela ao longo do tempo de vender a propriedade e ir para outro lugar. E ela vende a propriedade, entrega para ele todo o dinheiro,
juntamente com todos os bens que ela tinha, e eles pegam e fazem planos de irem embora daquela cidade. Então eles vão com o dinheiro e as roupas, as coisas, os pertences que podiam ser carregados, vão até a estação para pegar um transporte para fugirem dali da roça, daquele meio rural. Quando chegam na estação, ele diz para ela: espera aqui que eu vou comprar as passagens e já volto. E ela fica ali esperando, e o tempo vai passando, e nada, até que ela se dá conta que ele não está mais ali. Que foi que aconteceu? Ela foi procurar na estação, foi até os guichês, e ali ela foi informada que o seu amado, o seu capataz, o seu marido, enfim, o seu amante, o seu amor, havia pego um trem e ido embora. Ela se dá conta, a Carolina, que o seu amado havia ido embora, pegou o primeiro trem, comprou a passagem só para ele, fugiu com todo o dinheiro, com as malas, deixando a Carolina ali na estação com só a roupa do corpo. Não ficou a ver navios, porque não era um porto, ficou a ver trens que passavam para lá e para cá. Na continuidade da história, o novo proprietário, ele transforma aquela propriedade rural, a Fazenda Olhos d'Água, numa companhia. Eles produziam cana-de-açúcar. E era um patrão muito bom, muito amigável com os seus funcionários. Era aquele tipo que, como a gente diz, pegava junto, ele trabalhava junto, ele plantava, ele colhia. Estava tudo indo às mil maravilhas. Mas os anos foram passando e a fazenda foi mudando de mãos, até que em determinado momento de uma administração, se passam uns 50 anos, e aí tem várias e várias fazendas fazem parte de um grupo, e eles começam a recrutar o pessoal ali da redondeza, para seduzidos por altos salários, para irem cada vez mais distante, abrir novos caminhos, novas propriedades, novas roças, e o pessoal começa a ir para lá. Então quando chega a hora de receber aqueles salários, eles se dão conta que não existe dinheiro ali, existe somente vales que eram aceitos para cada um comprar a sua própria comida em vendas, em armazéns, em mercados que eram de propriedade da fazenda. E ali os preços eram super inflacionados e dinheiro não havia só vales que eram descontados, só aquele dinheiro só valia ali. Lá o quilo do arroz era muito mais caro, o quilo do feijão muito mais caro, do pão, tudo era muito mais caro. Cada vez que eles precisavam, tinham vontade, queriam sair, ir embora porque não estavam vendo dinheiro, eles tinham que acertar as contas e aí eles viam que eles deviam muito mais do que aquilo que eles tinham a receber. Como se vê numa passagem aqui, onde um funcionário descontente relata: vim pedir minhas contas. Um momento, disse o chefe lá. Chamou o guarda-livros e pegaram a fazer contas. Puseram o preço da viagem, a esteira em que eu dormia, lavagem de roupa, conta do armazém, alojamento e até um sanduichinho de mortadela que eu comi no caminho. Contando com tudo, ia meu ordenado e eu ainda ficava devendo 2 meses de serviço. Mas eu não gastei tudo isso. Como é que não? Está aqui. Olhei e vi meus vales. O que é que eu podia fazer? Nada. Querendo ir, é só pagar o que está devendo. Do contrário, somos obrigados a mandar prender o senhor como ladrão se tentar sair daqui. Ou seja, uma velha prática. Lá no ano de 1946, já fazia bastante tempo que havia sido abolida a escravidão e que, infelizmente, hoje ainda, em 2023, ainda é corrente aqui no Brasil. Seguidamente se vê nos jornais casos semelhantes a esse. E aí vale a pena nós lembrarmos aqui que o Joaquim Nabuco disse determinada vez que a escravidão continuará por muito tempo sendo a característica nacional do Brasil. Em uma terceira parte do livro, as partes elas vão se encaixando, nós vamos ter novos personagens. Nós vamos ter uma personagem bem interessante aqui, a Choquinha. A Choquinha era uma senhora idosa, vivendo o que seria hoje um morador de rua, não tinha lugar onde ficar, vivia da caridade, das sobras que outros davam.
ela fazia algum servicinho. Então essa senhora, ela vivia, tinha o costume de viver sempre agachada, como se estivesse chocando. Por isso, primeiramente chamavam ela a Choca, depois todo mundo começou a ajudá-la, dar um prato de comida, um abrigo, ela fazia um servicinho aqui e ali, era a Choquinha. Choquinha, sai daqui, Choquinha, vai para lá. Sabe quem era essa Choquinha? Era a Sinhá Carolina, que foi abandonada na estação e não tinha para onde ir, não tinha recurso, acabou ficando por ali. Aos poucos as pessoas que conheciam ela foram morrendo, ela caiu no esquecimento, era a Choquinha, era um personagem que vivia ali em volta daquela região, vivendo da caridade, do auxílio dos outros. Nós vamos encontrar o Joca e a Curiango, que os dois vão se apaixonar. O Joca gosta muito da Curiango, mas a Curiango era aquele tipo de mulher difícil, não se apaixona facilmente, ela fazia aquele jogo de gato e rato com o Joca, até que lá pelas tantas eles casam. A Curiango, ela é neta de um irmão do Miró, que é um irmão da Sinhá Carolina, que ainda vivia por ali, e o Miró era um dos que havia tentado alertar a sua irmã, cuidado com esse capataz jovem que você colocou aí, mas a Sinhá Carolina, como já sabemos, não deu ouvidos ao seu irmão, acabou casando. E é uma fase, assim, uma parte do livro onde vão ser exploradas todas aquelas superstições daquele povo caipira. Eles acreditavam muito em entidades, em encantados, como eles chamavam. Tem uma parte muito interessante aqui que eles falam da desgraça. Eles acreditavam que se a gente fosse pessimista, se falasse muito em desgraça, as coisas elas acabariam acontecendo. E para ilustrar, temos essa passagem. Disse que havia uma mulher que todo santo dia clamava: sou uma desgraçada, a desgraça não sai dessa casa. Até que um dia, quando ia acender o fogo de manhã, encontrou uma velha pelada trepada no fogão. O que a senhora está fazendo aí? Eu sou a desgraça. Estou aqui porque me chamaram. Eles acreditavam no mito da Mãe do Ouro. A Mãe do Ouro realmente é um mito que existiu, que as pessoas achavam que tinha uma bola de fogo que aparecia à noite e que ela, segundo a crença, aonde aparecia aquela bola de fogo, existiam jazidas de ouro ali. Então as pessoas iam para fora para procurar a Mãe do Ouro, para no outro dia procurarem as jazidas de ouro. Também é um mito que ela enviava desgraças, que era aquela bola de fogo se transformava numa mulher que tinha um vestido branco e que ela, cada vez que se via aquilo, atraíam desgraças. Então, uns acreditavam que iam à procura da Mãe do Ouro para saber onde tinha jazidas e outros fugiam dela. E o Joca era um caboclo rude e ele não acreditava na Mãe do Ouro, ele desafiava, ele contrariava todas essas crenças e as pessoas ficavam sempre alertando ele: olha, cuidado, tu ainda vai ver a Mãe do Ouro, tu ainda vai... Eu não tenho medo, eu encaro. Houve um ano que houve uma série de desgraças, fez muito frio, muita geada, as plantações morreram, o gado morreu, o povo começou a ter fome, aí começaram a brigar entre si. O Joca se sentiu culpado porque ele não acreditava na Mãe do Ouro, que ele achava que por ele não acreditar, por ele desafiar, é que a Mãe do Ouro havia enviado todas aquelas desgraças. Ele passa a beber, ele começa a ter apagões, enfim, ele enlouquece praticamente e ele deixa a família, deixa a mulher. Eles já tinham, ele e a Curiango já tinham uma filha, ela fica sozinha para cuidar dessa filha, e o povo sempre acreditando que o Joca era culpado, que o Joca havia desafiado a Mãe do Ouro e que agora eles estavam com toda aquela dificuldade. A população aceita todas aquelas tragédias, todos aqueles males que eles vêm sofrendo, como se aquilo fosse a vontade de Deus. Deus sabe o que faz e a gente não sabe o que diz. Então eles estavam conformados com aquilo, com aquela desgraça, com aquela pobreza que se abateu por toda a população. E a população acredita nisso aqui que tem na contracapa do livro. A gente passa nessa vida como canoa em água funda. Passa.
a água boile um pouco e depois não fica nada. Nesse livro nós vamos encontrar muito, mas assim, muito da brasilidade do texto, daquele nosso Brasil rural, da exploração de trabalhadores que já naquela época acontece ainda hoje, muita linguagem caipira, muita superstição, um livro muito interessante de se ver daquele Brasil do século passado, que ainda tem muitas características daquele Brasil, ainda se vê nos dias de hoje. Então é bem legal de se ler, uma prosa fácil de se entender, apesar da linguagem caipira, dos pontos desencontrados. A gente sempre vai fazer links de uma fase do livro com outra. Tá? O conteúdo desse vídeo também está disponível no Spotify, no podcast Leia Mais com Júlio. Você também pode acessar usando o QR Code que tem aqui na tela. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima.